Existe uma fase da vida em que tudo fica silencioso. Os amigos mudam, os lugares perdem a graça e as conversas já não fazem sentido. E pela primeira vez, você se sente sozinho. Não sozinho porque não tem ninguém perto, mas porque você mudou por dentro. Eu vou fazer um relato sobre mim. Eu vi do interior da Bahia, numa cidade chamada Pinabaçu. Uma cidade muito pequena, com uma vida muito simples, mas lá eu tinha sonhos enormes. E quem sai do interior entende isso. Crescer dói. Porque crescer significa deixar coisas para trás. Amigos, lugares, momentos e até versões antigas de você mesmo. Na escola, a gente aprende que tudo vai durar para sempre. Ou acha que tudo vai durar para sempre. Os amigos, as risadas, as conversas e os grupos. Mas não dura. Uma hora acaba. E o pior é que ninguém percebe quando está vivendo os últimos momentos daquela fase. O último dia da sala, a última conversa e o último intervalo. Depois disso, a vida muda muito rápido. Vem as cobranças do tipo, que faculdade você vai fazer, o que você quer ser, o que vai fazer da vida, mas a verdade é que muitos jovens não sabem, porque ainda estão tentando entender quem são. Hoje todo mundo parece estar bem. Na internet todo mundo parece feliz, todo mundo parece ter dinheiro, todo mundo parece ter um caminho, enquanto isso muita gente está perdida. A vida virou uma competição silenciosa e você olha os outros crescendo e começa a achar que ficou pra trás. E isso vai cansando a mente, o jovem aprende a esconder a dor. Sorri, posta foto, conversa normalmente, mas quando chega a madrugada, o vazio ainda continua ali. E até homens da Bíblia sentiram isso. Davi escreveu: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás a mim para sempre? Até pessoas fortes se sentiram perdidas. Na Bíblia, Deus muda os homens no deserto. Antes da promessa, vem o silêncio. Antes do propósito, vem a dor. Moisés passou pelo deserto. José foi humilhado antes de vencer. E Jó perdeu tudo. E Jesus, antes de começar sua missão de vida, ficou sozinho no deserto por 40 dias. Isso mostra uma coisa: o silêncio não é abandono, é preparação. Existe uma dor em amadurecer porque quando você muda, nem todo mundo continua do seu lado. Você começa a abandonar certas pessoas, lugares, hábitos, e então vem aquela famosa frase: Você mudou. Mas mudar se tornou necessário. A Bíblia nos diz que em Romanos 12:2 que não vos conformei com este século. O mundo quer que você seja igual a todo mundo, mas Deus trabalha na mudança. Quando você nasce numa cidade pequena, cresce ouvindo que precisa vencer na vida. Isso cria uma vontade enorme de ir além, mas ninguém fala sobre a dor disso. A dor de deixar pessoas para trás, a dor de olhar para o passado e perceber que tudo mudou. Existe uma tristeza silenciosa em crescer, porque você já não pertence totalmente ao lugar de onde você veio, mas também não pertence ao lugar para onde você está indo. O pior silêncio é quando parece que Deus está calado. Quando você ora e não entende o que está acontecendo. Mas foi no silêncio que muitos homens da Bíblia encontraram Deus. Elias encontrou Deus numa brisa suave, não no fogo, não no vento, não no terremoto, porque Deus nem sempre fala no barulho. Às vezes ele fala no silêncio. Existe um vazio dentro do ser humano e muita gente tenta preencher isso com dinheiro, status, aprovação, relacionamentos, utilidades, drogas, que seja. Mas nada resolve completamente. Porque existe uma parte da alma que só Deus consegue preencher. Se você está vivendo uma fase de silêncio, não desista. Essa fase não é o fim. É o processo. José passou por isso, Moisés passou por isso, Davi passou por isso, Cristo, Filho de Deus, passou por isso. O silêncio não destrói todo homem. Em alguns casos, ele constrói. E no meio de toda essa solidão, existe outra coisa que pesa: as ausências. Porque quando um homem cresce, ele não perde só os lugares, como eu falei. Ele perde as pessoas. E entre elas, algumas vão embora devagar. Sem discussão, sem despedida e sem um ponto final. E é isso que mais dói. Porque uma parte sua continua presa em memórias que já acabaram faz tempo. A vida adulta faz isso. Ela espalha pessoas e cada um segue um caminho, uma rotina, uma distância diferente. E de repente alguém que fazia parte dos seus dias vira apenas uma lembrança. Só que certas pessoas não desaparecem completamente. Elas continuam existindo nos detalhes, no jeito de falar, numa música antiga, num fim de tarde silencioso. É como o mar. Na superfície tudo parece calmo, mas no fundo ainda existem coisas guardadas.
E às vezes uma lembrança pequena volta do nada, como uma sardinha atravessando um oceano inteiro de memórias. Pequena, silenciosa, mas suficiente para fazer o coração lembrar de tudo outra vez. E acho que uma das maiores dores da vida é continuar amando em silêncio, sem contar pra ninguém, sem demonstrar. Só carregando aquilo que dentro de você, enquanto o tempo passa e continua passando. Porque algumas pessoas vão embora da nossa vida, mas nunca vão embora completamente da nossa alma. E em razão delas, devemos continuar, devemos melhorar.